Eu quero começar o programa de hoje fazendo um comentário. Nós tivemos, hoje a cidade, inclusive, não fala em outra coisa, 2 tentativas de feminicídio, porque a gente fala de violência contra a mulher, mas tem violência que não é caracterizada apenas como violência, né? Essas 2 que aconteceram aqui em Cajazeiras, na verdade foram tentativas de feminicídio mesmo. É uma violência, sim, mas uma violência muito grave. Nós tivemos uma mulher que foi agredida com golpes de faca. E tivemos uma outra que o homem correu atrás dela e foi tanta pancada, foi tanto chute que foi dado na mulher, que ali realmente ela não morreu, porque Deus intercedeu em algum momento. Essa é a palavra. Mas eu estou falando sobre isso hoje, porque por coincidência ontem eu trouxe aqui o psiquiatra Dr. Léo Abreu. E Dr. Léo Abreu, quem assistiu o programa de ontem, o Sem Limites, Dr. Léo Abreu, em um determinado momento, quando eu perguntei a ele sobre aquele caso lá de Itumbiara, inclusive quem viu vai lembrar, e quem não viu vai lá no Difusora 1 que você vai ter o programa na íntegra. E Dr. Léo falou algo muito importante nessa minha pergunta. Ele disse: olha, entre 85% a 90%, os casos como esse aí de Itumbiara, eles são realmente de pessoas que têm distúrbios, pessoas que têm problema mental, ou seja, depressão, esquizofrenia, psicopata, tá certo? Distúrbios emocionais. 85 a 90% são pessoas que têm essa patologia. Mas ele falou: Fernando, de 10 a 15% são pessoas que nunca tiveram histórico de doenças mentais. São pessoas que realmente fazem esse tipo de coisa, e ele se referindo aos casos de feminicídio e aos casos de violência contra a mulher, são pessoas, são homens que, na verdade, têm isso como uma coisa cultural. É aquele sentimento de posse, é aquele sentimento de achar que a mulher é dele, e é dele e não é de mais ninguém. A mulher não tem o direito, a mulher é como um objeto, que ele faz o que quer, a hora que quer. E infelizmente, isso vem aumentando a cada dia que passa. Infelizmente, nós estamos vivendo num país que, por mais que tenha a lei Maria da Penha, mas os homens entre aspas, essa é a verdade, né? Eu não vou nem dizer que são homens, porque o homem verdadeiramente, ele não vai agredir uma mulher, até porque ele nasceu de uma. Até porque esse homem que está agredindo, ele não lembra que ele nasceu de uma mãe, que é uma mulher, que muitas vezes ele tem irmãs, tá certo? E ainda por sua vez, muitas vezes, tem filhas que são mulheres. E quando ele está fazendo aquilo com a mulher, é como se ele tivesse também dizendo para outros homens: façam isso com a minha filha, façam isso com a minha irmã, façam isso com a minha mãe, porque eu estou fazendo. Então, se você está fazendo, você acha que é certo. Mas o grande problema, o que mais irrita, é saber que isso não é culpa dos advogados criminalistas que vão defender uma pessoa dessa e estudou para isso, está fazendo o seu papel e tem brechas na nossa lei, no nosso Código Penal arcaico, na nossa legislação, brechas que fazem com que esses homens que fazem isso com as mulheres, eles não temam. Esse é o problema, não temem,
não têm medo, eles se acham realmente que estão no país ou no mundo da impunidade. E a grande culpa disso aí, você que está me ouvindo agora, você que está me assistindo, a grande culpa é nossa, a grande culpa é sua. Você que chega na eleição e manda de volta aqueles políticos que estão lá, que legislam contra você, políticos que foram eleitos exatamente para defender, para proteger o cidadão, para proteger a mulher, políticos que têm até discurso bonito quando chegam em campanhas eleitorais, políticos que chegam na tua cidade, chegam na tua casa e falam aquilo que nunca fez e que não vai fazer. Então a grande culpa é nossa. Então isso é importante, eu estou dizendo isso aqui, porque é importante que você saiba que nós estamos num momento muito propício. Nós estamos no ano de 2026, onde daqui a pouco estaremos na frente da urna para eleger ou reeleger deputados federais, senadores, presidente da república, governador, tá certo? As pessoas que têm o poder de legislar, de mudar isso aí, de fazer com que as coisas realmente aconteçam, porque chega, porque basta. Mulheres estão morrendo, mulheres estão gritando e parece que ninguém está vendo isso. Eu tenho aqui os vídeos, eu estou com material aqui, mas eu me recuso a passar aqui no programa, apesar do nome do meu programa ser Sem Limites, mas tem coisa que tem limite sim, tá certo? E eu acho que quando eu passo um vídeo mostrando um homem com a faca tentando matar uma mulher, mostrando um homem dando porrada numa mulher, como se estivesse batendo num bicho, eu também estou sendo conivente com isso. Então eu não vou passar, para não submeter vocês, meus telespectadores, telenautas, ouvintes, a uma agressão como essa, tá certo? Mas que é preciso que a gente dê um basta nessa situação. É preciso que os políticos criem vergonha na cara, porque não adianta ter lei e não ser cumprida. Lei é para ser cumprida. E eu vou dizer aqui algo que eu me lembrei. Quem não lembrar disso, depois você vá lá no YouTube e escreva Jorge Fará, tá certo? Jorge Fará, esse é o nome. Aqui no Brasil aconteceu um crime absurdo. Jorge Fará, ele era um cirurgião plástico. Era porque essa desgraça já morreu, né? Graças a Deus. Era um cirurgião plástico. E esse cara, ele simplesmente pegou uma de suas pacientes, que ele abusou de várias e também deformou várias. Ele pegou uma delas, que foi se queixar, que disse que ia exigir que ele reparasse o dano cometido. O nome da vítima era Dona Maria Rosa, e ele simplesmente, na clínica dele, tá certo? Uma clínica vagabunda, como tem muitas mulheres aí, que querem fazer uma cirurgia plástica, e sequer observam quem é o médico, qual o histórico, onde ele está atendendo, como é aquela clínica, qual o legado daquilo ali, e vai para qualquer um. E essas foram. E a Dona Maria Rosa, ao tentar reclamar, ela foi morta e esquartejada. Olha, esquartejada. Ele pegou os pedaços dela, botou dentro de um saco. A polícia descobriu. Vejam só o que eu quero dizer com relação a isso, e lhe digo, infelizmente não mudou nada. O Jorge Fará, ele foi preso. Ele passou 4 anos preso, esperando um julgamento. 4 anos. O julgamento não aconteceu, tá? Não aconteceu. E aí o que é que ocorreu? Ele foi solto para esperar o julgamento em liberdade. 4 anos presos. Depois de um bom tempo, quando marcaram o julgamento, ele foi a julgamento, júri popular. E ele foi condenado a 12 anos de reclusão, 12 anos de cadeia. Só que no nosso país, sabe o que é que acontece?
olha só que lindo, quando ele foi condenado a 12 anos, ele já tinha cumprido 4, ele passou 4 preso, porque ele estava esperando ser julgado. E aí sabe o que foi que aconteceu com Jorge Fará? O juiz leu a sentença, 12 anos de condenação, e ele simplesmente saiu tranquilo, foi para as ruas, porque na nossa legislação, como ele havia cometido 1/3 da pena, 12 anos, 1/3 dá 4, né? Ele simplesmente foi cumprir a pena em liberdade. Então, gente, esse é o nosso país, essas são as nossas leis, que eu repito aqui hoje. Você que está me ouvindo, você que está me assistindo, a hora é agora, o ano é esse, e a decisão está nas suas mãos, porque se você, eleitor, não fizer a coisa certa, que é botar lá em cima, lá no poder, quem realmente vai legislar em favor de você, mulher, em favor da população, infelizmente, eu vou ficar sempre aqui falando isso e citando esses absurdos. 17 horas